Vamos receber a serva do Senhor com alegria. Aplauda o Senhor. Boa noite, igreja linda. A paz do Senhor. Pode sentar. Amém? Eu quero plagiar a Nina. Tanta coisa linda já aconteceu aqui hoje, né? Que nem precisaria falar mais nada. Mas vocês sabem que os educadores modernos, eles dividem a inteligência, né, como se fosse fatias. Falam que existem, né, a inteligência musical, a inteligência artística, a inteligência matemática, sei lá quantos tipos de inteligência. Mas eu estou dizendo isso para justificar a palavra, porque eu não tenho inteligência musical. Não entrei nessa fila, nessa distribuição. E ontem o Iver me falou que eu iria pregar, mas já era fim da tarde. E eu sou bem ruim de improviso, bem ruinzinha mesmo. Aí eu falei para ele, eu te dou a resposta de 5 minutos. E aí eu fui orar. Eu falei, bom, se o Espírito Santo mandar eu dormir, eu já estou aqui na cama mesmo, é só puxar o edredom, né? Mas se ele não mandar, aí a gente vê o que acontece. E ele não mandou eu dormir. E aí, falei, tudo bem, eu vou pregar, só que eu não sei o que falar. De vez em quando acontece isso, né? Da gente ter que pregar e não saber o que falar. Eu falei assim, eu não sei o que eu vou falar. E eu falo isso pro meu marido, ele me irrita. Porque ele fala assim, de Gênesis a Apocalipse, o que mais tem é palavra. Só abrir e pregar. Só que eu penso, eu pessoalmente, eu tenho um jeito de entender que eu acho assim, quando você vai pregar, você tem que perguntar para Deus o que Ele quer que a igreja ouça, o que a igreja está precisando ouvir. E orando e buscando, Deus me falava. E só vinha na minha mente um louvor, que aliás nem é o louvor inteiro, porque como eu falei, eu não tenho inteligência musical, eu não guardo muito bem essas coisas. Era só um refrão. E eu não estava entendendo nada. Porque eu falava, o que o senhor quer, pai? O senhor quer que eu suba lá e cante? Eu posso até fazer isso se o senhor mandar, mas a gente sabe, nós dois sabemos que vai ficar esquisito. E aí eu faço, saio correndo e aí o senhor se entende com o pastor André. Mas graças a Deus, e para a sorte de vocês, não é isso que Deus quer. Mas é tremendo porque o louvor eu nem sabia quem cantava. Depois é que eu fui pesquisar. Eu só ouvia a Fia cantando no meu ouvido. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Só sei cantar isso. Mas a verdade é que Ele continua sendo bom e que Ele continua sendo Deus. E quando Silas abriu o culto com aquela palavra tremenda, Deus continua sendo fiel, não é isso, Silas? Ele continua sendo fiel à aliança, continua sendo fiel àqueles que o amam. Isso para mim foi uma confirmação tão tremenda, tão maravilhosa, daquilo que o Senhor quer que nós ouçamos nessa noite. Meu Deus, às vezes a gente entra numa correria de dia a dia, e outras vezes vem aquela coisa do passado, de que nós somos ensinados a pensar em Deus como alguém distante, como alguém que fica lá, longe de nós, só observando. E realmente Deus está, sim, assentado num alto e sublime trono, mas Ele também está aqui no nosso meio, porque Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus, mas um Deus presente, um Deus fiel, um Deus maravilhoso. E eu precisava de uma palavra, podia até pegar do Silas, mas aí já ia ficar muito ruim, né, Silas? E Deus me deu uma outra palavra, porque eu precisava embasar isso que Ele quer, que seja gravado no nosso coração e no nosso espírito nessa noite. Que Ele é e sempre será bom e fiel nas nossas vidas, porque Ele é Deus. Amém? Lucas 10.
Uma palavra que com certeza vocês conhecem. Lucas 10, a partir do versículo 30. É uma palavra que fala do amor, da grandeza, da soberania, da fidelidade de Deus. Lucas 10, versículo 30. É uma resposta que Deus está dando a uma pergunta que lhe foi feita. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, que se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Esses 2 últimos versículos foi lido para vocês se enterarem de que essa realmente era uma resposta que Deus estava dando para alguém que perguntou quem seria o próximo. Mas é uma palavra tão tremenda e tão maravilhosa, que fala da soberania e do amor de Deus, que na verdade Jesus conta essa parábola, só que ele vai muito além da resposta para a pergunta que lhe foi feita. Jesus, ele é tão tremendo na sua maneira de colocar a sua palavra, que também é tão linda e tão maravilhosa, que nesse contexto, nesse texto que nós acabamos de ler, ele consegue resumir toda a história da humanidade, só nessas palavras que nós acabamos de ler. Porque ele é Deus e porque ele é bom. E quando ele fala, quando ele fala desse homem, falando a respeito de um homem que descia de Jerusalém, eu acho interessante que ele usa esse artigo indefinido. Ele fala, era um homem. Um homem pode ser uma pessoa qualquer, não é verdade? Era um homem. Só que fica meio impessoal demais, eu queria dar nome, para a gente se sentir mais dentro da palavra. E eu queria que esse um homem, eu dei um nome para ele, o meu nome. Esse um homem, para mim, é a Denise. E eu queria que esse um homem tivesse o seu nome. Então, quando você pensar nesse um homem, pense que ele é o Ivo, que ele é a Kelly, que ele é a Rose, que ele é o teu nome. Amém? Esse um homem, ele estava num lugar. Onde esse um homem, esse homem que tem o seu nome, estava? Ele estava em Jerusalém. Jerusalém é um lugar, biblicamente, é um lugar de bênção. Ele estava num lugar de bênção. Era um homem, era eu, que era você, que estava num lugar de bênção. Em Jerusalém, na terra do grande rei. É um dos nomes que é dado para Jerusalém. Por algum motivo ele saiu de lá. E a Bíblia fala que ele vinha descendo pelo caminho. Mas esse homem descendo pelo caminho nos faz pensar num declínio, não é verdade? Ele não estava subindo, ele estava descendo. Essa palavra fala de alguém que estava num lugar de bênção e por algum motivo se perdeu. É a opção pelo pecado que traz o declínio da humanidade, que trouxe o meu declínio. Eu passei por aquele caminho, você também passou. Só que durante esse declínio aconteceu o imprevisto, mas o que era totalmente provável. Esse homem
foi pego por salteadores, ele foi pego por bandidos, ele foi pego pela violência. E ele foi roubado, mas ele não foi somente roubado, ele também foi torturado, ele foi maltratado. Ele apanhou muito e ele ficou caído e ele ficou quase morto. É assim que a palavra diz que ele ficou, praticamente morto. Então você consegue se ver nessa cena, já que você deu seu nome para esse homem? Alguém que saiu do lugar de bênção, estava descendo para Jericó. Era o caminho para Jericó, que era um lugar de maldição. Maldição, Jericó, biblicamente é um lugar de maldição. Vocês se lembram, né? Se a gente viajar um pouquinho pela Bíblia, lá quando Josué consegue derrubar as muralhas, é lançado uma palavra sobre aquele lugar, não é? Eu anotei aqui, deixa eu ver se... maldito o homem que reedificar Jericó. Está em Juízes 6:26. E a maldição ela é mais complexa, né? Ela fala que o homem que reedificasse Jericó perderia o seu primeiro filho quando colocasse as edificações, perderia o seu último filho quando colocasse a porta. Ou seja, no começo e no fim haveria a morte, porque era um lugar maldito, era um lugar de morte. No declínio, o homem estava no caminho para o lugar de maldição, para o lugar de morte. No meio do caminho, ele não chegou até lá, mas ele ficou jogado, como que morto. E aí, vem descendo as figuras, né? Um sacerdote que passa, que também está descendo de Jerusalém, pelo mesmo caminho. E ele passa e vê aquela cena e não faz nada, ele passa de lado. E depois vem uma outra figura, que é a figura do levita, e que também passa por aquele mesmo caminho, que também vem descendo por aquele mesmo caminho, ou seja, também estava indo para Jericó. E ele passa por ali, vê aquele homem caído, e também não faz nada. O que essa palavra está dizendo, irmãos? Que havia um plano perfeito para nós, você sabe disso. Havia um plano de salvação que foi concebido no amor infinito desse Deus que sempre foi bom e que sempre foi Deus. Antes do mundo ser mundo, antes da gente poder imaginar o que existia na imensidão do universo, o amor desse Deus já sonhava comigo, já sonhava com você. Mas ele sabia que nós iríamos descer pelo caminho para Jericó. A fraqueza humana, a opção pelo pecado que nos leva a um caminho de maldição, a um caminho que vai trazer perda, que vai trazer roubo, que vai trazer tortura. E este lugar, caídos, machucados, feridos, sem condição nenhuma de se levantar sozinho, era o lugar em que eu estava, ensanguentada. E sem ter condições de decidir nada por mim mesma. E quando vem figuras religiosas que representavam a lei, que representavam a igreja, eles vinham pelo mesmo caminho, e a palavra fala que eles estavam nas mesmas condições, porque lei, porque religiosidade também não tem condição de levantar ninguém por si só. Mas nessa mesma palavra aparece um samaritano. E esse samaritano também tem nome. O nome desse samaritano é Jesus. Mas por que Jesus se coloca logo como um samaritano? Não é verdade que os judeus odiavam os samaritanos? Não é verdade que eles desprezavam completamente essa raça? E eu quero te explicar, talvez você não saiba, o que era um samaritano. Lá no passado, quando o reino se dividiu, a tribo do norte foi conquistada pelos inimigos, os assírios. E esses assírios, eles tinham uma maneira, a forma de domínio que eles tinham, eram trazer povos diferentes e fazer uma mistura no meio dos povos. Porque ali ele iria descaracterizar o que era a cultura, ele iria descaracterizar o que era o verdadeiro credo. E assim, esse povo do norte, a tribo do norte, a tribo de Judá, se tornou uma tribo misturada. E para os judeus,
eles eram, que hoje chamariam crente de terceira classe, talvez fosse isso, mas na verdade eles eram desprezados, porque eles se tornaram um povo misturado. Então um judeu não considerava um samaritano judeu, e um gentil também não considerava um samaritano um gentil. Mas um samaritano, na verdade, olha como Deus ele é tremendo na maneira de colocar a sua palavra. Um samaritano, na verdade, era alguém que carregava dentro de si o judaísmo e o lado gentílico. E a Bíblia fala, lá em Efésios, que Jesus ele conseguiu colocar dentro de um só corpo os judeus e os gentios. Então, no meio desse caminho que levava para a maldição, no meio desse caminho de declínio da humanidade, no meio desse caminho onde ninguém, nem igreja, nem sacerdote, nem levita, nem religião, nem lei, nem nada, tinha condição de nos levantar, a palavra diz que vinha um homem, só que ele não vinha descendo pelo caminho. Olha só, fala que certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Então me faz pensar que ele vinha num caminho todo contrário. Não vinha pelo caminho da religiosidade e nem vinha pelo caminho da lei. Ele vinha pelo seu próprio caminho, porque ele é o caminho. E quando ele olhou ali para a minha vida e me viu ali caída, ensanguentada, sem condição de se me levantar, ele se compadeceu. Hoje em dia, quando a gente vê alguma cena na rua, né, a gente viu um mundo tão violento. E se você pensar em uma briga, em alguém apanhando, a primeira coisa que te vem na cabeça é: vou correr para o outro lado, né? Não quero nem saber o que está acontecendo. Eles que são brancos que se entendam, não é assim que a gente pensa? Cada um por si. Mas esse samaritano, ele se compadeceu de ver alguém ali jogado e semi-morto. E a palavra fala que ele jogou nas feridas daquela pessoa que não tinha condição de se levantar óleo e vinho. Quando você estava caído nessa estrada que te levava para a maldição, um samaritano cruzou o teu caminho e jogou sobre as tuas feridas óleo e vinho. Oh Deus amado, aleluia, Jesus. O vinho, vocês sabem que significa, é claramente isso declarado na Bíblia, sangue da salvação. E o óleo do Espírito Santo. A salvação e a redenção derramada sobre as suas feridas, sobre as suas machucaduras, sobre a sua incapacidade humana, sobre a sua incapacidade de se levantar e se salvar sozinho, e sobre a sua incapacidade de andar sozinho. Ele o coloca sobre o seu animal e o leva até uma hospedaria. Havia um hospedeiro esperando. E ele tinha uma hospedaria própria. E esse samaritano entrega esse semi-morto que já tinha sido tratado com óleo e com vinho. E ele fala: olha, estou entregando nas suas mãos. Eu vou voltar. Cuida dele enquanto eu não volto. Tu és, Pai amado, aleluia, Jesus. Vocês sabem que o hospedeiro também tem nome, porque ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus. Quando Jesus ele faz aquela obra de salvação na cruz do Calvário, ali o seu sangue é derramado, representa esse vinho que nos salva e que nos levanta. Ele continua sendo bom porque ele continua levantando os caídos. E ele é maravilhoso porque ele entrega esses que recebem o sangue da salvação nas mãos do hospedeiro, que é o Espírito Santo de Deus, e que tem uma hospedaria própria, que é a igreja de Jesus Cristo, e que é este lugar em que você está aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus e recebendo do seu coração
para quem ia morrer. A sentença foi quebrada, já não estava bom. Mas Ele é tão bom, tão soberano. Glória a Deus. E Ele se compadece de uma maneira tão tremenda que Ele nos dá o Espírito Santo para cuidar das nossas vidas. E isso não é de hoje, isso é desde antes da fundação do mundo. Meu Deus, quando você começa a pensar no Espírito Santo e você fala, onde está o Espírito Santo na Bíblia? Aí realmente o meu marido tem razão. De Gênesis, Apocalipse, você vê esse mover tremendo, esse cuidado, essa manifestação de graça, essa manifestação de poder. Você abre a tua Bíblia em Gênesis, para quem gosta de começar a ler a Bíblia logo do começo, logo na segunda linha está escrito lá: a terra era sem forma e vazia, mas quem estava lá? O Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Você sabe em que ano foi isso? Aleluia, Jesus. Só Ele sabe. Ninguém sabe. O maior de todos os cientistas não sabe de nada. Não sabe de nada. Mas Ele sabe. Ele estava lá no meio do maior caos, no meio da maior bagunça do universo. Essa realmente era a maior bagunça do universo. Não é a sala da tua casa, não. Era lá. Porque a terra era sem forma e era vazia. Sabe o que essa palavra me diz? Meu amado, minha amada, que no meio da maior confusão que você possa estar vivendo, Ele está presente. Ele está lá. E Ele se move. Ele não é apenas um observador. Ele se move. Ele age. E Ele não apenas age, Ele interage com aqueles que o amam, com aqueles que o buscam, com aqueles que são seus. Porque Ele é bom e porque Ele é Deus. Você continua rodando pela Bíblia. Você fala, meu Deus, que coisa tremenda é essa? Que coisa maravilhosa é essa? Que presença é essa? Senhor, que graça é essa? A gente fala do período da graça. E realmente, depois da descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, o negócio virou. Mas Ele sempre esteve presente. Meu Deus, Ele sempre esteve presente. Uma obra a ser realizada. E às vezes a gente acha que consegue, né? Às vezes a gente fala, meu Deus, eu preciso de algumas coisas para ser feliz, né? Assim, Silas. Eu preciso de um casamento, eu preciso de um diploma, eu preciso de um salário, eu preciso de um carro, eu preciso, sei lá, de quê? Tem gente que... Eu preciso de Jesus. Eu preciso da presença do Espírito Santo na minha vida. E eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida, porque Ele é bom e porque Ele é Deus, e porque eu iria querer alguma outra presença que não fosse a desse Deus. Se Ele é tão bom e se Ele é Deus, e se Ele cuida de mim. E às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, mas é porque a gente não se deixa conduzir, não se deixa tratar da maneira como deveria. A gente se esquece que era um caído, que era um semi-morto, que era alguém que não andava pelas próprias pernas. E não se deixa cuidar e quer tomar a condução das coisas. Meu irmão, Ele continua sendo bom, paciente. Deus, soberano sobre todas as situações, soberano sobre o caos, soberano sobre os teus sonhos, soberano sobre tudo aquilo que você quer fazer e não consegue fazer sozinho, soberano e Senhor das nossas vidas. Ele é Deus. Ele não é apenas bom, Ele é Deus. Eu penso no Antigo Testamento, a maneira como o Espírito Santo de Deus se movia. Ele faz do jeito que Ele quer, mas Ele capacita. Quando Ele pega aqueles homens que tinham que fazer uma obra, como fazer uma obra se não for pela direção de Deus? Como realizar um grande trabalho se não for pela condução do Espírito Santo? Mas aí lá em Êxodo 31:3 fala de um homem chamado Bezalel. Ele tinha que realizar uma obra e era para o Senhor, dentro da casa do Senhor. Sabe o que a Bíblia fala? Que o
bom, Ele é Deus e Ele tem um amor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande pela sua igreja, tão grande pela sua igreja. E me faz pensar, irmãos, na vida de um homem, de um outro homem, chamado Otoniel. Esse pessoal tinha uns nomes estranhos. Mas Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Mesmo que você se ache esquisito demais. Esse Otoniel, ele tinha uma luta para vencer. Ele tinha inimigos à sua volta. Ele tinha um povo para defender. Você tem lutas? Você tem um povo para defender? Você se sente incapaz de fazer isso sozinho? Que bom que você se sente incapaz. Se a tua resposta foi sim, que bom que você é incapaz, porque você não está sozinho. Meu Deus, o Deus dá força para lutar. O Espírito Santo, Deus, através do agir do Espírito Santo, Ele nos faz vencedores, sim. Aliás, não só vencedores, somos mais do que vencedores. E exatamente porque nós não lutamos sozinhos. Ter a força de Deus do nosso lado. Nós estamos na escola bíblica com uma revista maravilhosa, Derrotando Gigantes. Os gigantes que se preparem. Os gigantes que se preparem. Porque o Espírito Santo de Deus está nos ensinando a derrubar gigantes, não na nossa força, mas na força desse Deus maravilhoso que continua sendo bom e continua sendo Deus. Tem gigantes na sua vida para serem derrubados. Hoje nós falamos sobre um gigante do medo, que pode ser realmente muito grande, pode ser realmente muito feio. Mas o segredo de derrubar esse gigante é um só: confiança em Deus. Aleluia. E por que nós temos que confiar? Porque Ele continua sendo bom o tempo todo, em todo tempo. Porque Ele é Deus, nosso Deus. Aquele que se compadeceu de nós quando nós estávamos ali caídos, que ninguém queria nem chegar perto. Que, aliás, ninguém nem podia chegar perto, porque não podia mesmo fazer nada por nós. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. Tem uma das partes da Bíblia que eu amo, que é tão conhecida, mas que é tão maravilhosa também, é de Ezequiel, que é tomado pelo Espírito Santo, e ali o Senhor começa a ministrar na vida dele, ele dá uma visão tremenda. Ele mostra um vale de ossos secos. Aliás, a Bíblia fala que eles não estavam secos, que eles estavam sequíssimos. E fala: olha, Ezequiel, o que você está vendo? Um cemitério. Pode ter vida? Esses ossos expostos? Poderá ter vida? Parece uma pegadinha, né? Dá para ter vida? Irmãos, esse Espírito que tomou a vida de Ezequiel, que tomou a vida de Otoniel, que tomou a vida de Bezalel, esse mesmo Espírito fala para Ezequiel: começa a profetizar. Ezequiel começa a profetizar sobre o impossível. Ezequiel, você começa a profetizar sobre a morte. Você começa a profetizar sobre esse cemitério, Ezequiel, porque o meu Espírito vai entrar neles e vai lhes dar carne novamente, e vai lhes pôr de pé, e vai lhes dar vida. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite o poder dessa palavra, porque é o Espírito Santo de Deus quem age, é o Espírito Santo de Deus quem opera.
se deixa corromper de uma maneira, por causa dos modismos, por causa do nosso próprio egoísmo humano. E Deus continua tendo tanta coisa boa para nos dar. Você se lembra quando o homem foi criado? Meu Deus, eu fico imaginando essa cena, que coisa tremenda. Deus com as suas próprias mãos, mexendo na terra e fazendo um homenzinho de barro. Meu Deus. Só que não estava bom. Ele falou, eu tenho que dar um pedacinho meu para ficar melhor. Aleluia. E ele sopra o seu espírito sobre aquele bonequinho de barro. Todo homem tem um pedaço de Deus dentro de si, tendo consciência disso ou não. Todo homem tem, como diz o pastor Edinaldo, o hálito de Deus dentro de si. Que coisa tremenda e maravilhosa de um Deus soberano que é tão bom. Mas Ele não quer dar só isso. Deus, irmãos, Ele tem infinitas bênçãos guardadas. Mais do que esse carro novo que você tanto quer. Mais do que o emprego novo que você vive pedindo. Mais do que o casamento que parece que nunca chega. Deus tem os seus dons preciosos para derramar sobre a tua igreja. Deus tem os seus dons preciosos para derramar sobre a sua vida. Para que a gente fique cada vez mais parecido com Ele. Meu querido, Ele ainda tem os dons para derramar sobre a igreja. Eu gosto quando alguns comentaristas falam que o livro de Atos dos Apóstolos não terminou. Porque os Atos dos Apóstolos continuam através dos anos, através do avanço da igreja. E os Atos dos Apóstolos podem ser os nossos atos nesses tempos de hoje. E o Senhor nos dá ferramentas. Aí você fala, nossa, mas se comparar com os apóstolos, o que os apóstolos faziam? Os apóstolos oravam, os apóstolos pregavam, os apóstolos exerciam os dons que o Espírito Santo havia derramado sobre eles. E eles oravam e acontecia a cura. E eles oravam e falavam sobre pecado. E eles oravam e aconteciam milagres e prodígios e maravilhas. E aí você fala, mas será que isso é para esses dias? Mas eu quero te dizer que o poder não estava na vida dos apóstolos, que o poder estava no poder do Espírito Santo de Deus. E é esse o Espírito Santo que está aqui nessa noite. E é esse o Espírito Santo que tem uma cesta cheinha de dons maravilhosos preparados para derramar sobre aqueles que querem receber. Em nome do Senhor Jesus, qual o dom que você tem pedido para Deus? Ele tem tantos, irmãos. Ele tem tantos. Ele tem palavra de sabedoria. Ele tem a palavra da ciência. Ele tem fé. Ele tem cura. Operação de milagres. Meu Deus. Profecia. Discernimento de espírito. Variedade. Interpretação de línguas. O que você quer? O que você tem buscado? O que você tem pedido? Meu Deus, às vezes a gente pensa, por que não é mais do jeito que era antigamente? Mas o que é antigamente e como que era antigamente? Nossa, antigamente, Denise, era, sei lá, eu passava mais tempo orando, eu ia em vigília, eu orava de madrugada e eu via as coisas acontecendo e parece que a resposta vinha mais rápido. Ué, mas será que Deus mudou? Eu sou Deus e não mudo. Então, se Deus não mudou, quem mudou? A Bíblia fala, lá em Apocalipse 3, volta para o lugar que você caiu, o lugar em que você estava caído, e se levanta. Porque se tem uma coisa que Deus é especialista, é em levantar o que está caído. Ele continua sendo bom. E Ele continua levantando quem caiu. Ele continua levantando quem não tem mais força para buscar. Ele continua levantando quem não tem mais força para orar. Porque tudo isso é obra e manifestação do Espírito Santo de Deus. A gente não consegue sozinho mesmo. Eu vou levantar todo dia 3 horas da manhã e vou orar porque eu quero. Não, é porque o Espírito de Deus age. É porque o Espírito Santo de Deus se move no nosso meio. E Ele quer conversar
falar de mim, tá? Há anos atrás eu ia para a vigília, eu sempre tive essa vida louca, os meninos ainda eram pequenininhos. E eu passava a noite acordada e chegava, isso era sempre, normalmente era de sábado para domingo. Quando chegava no domingo, eu chegava em casa às 6 horas da manhã e todo mundo já estava acordando e queria café, queria mamadeira. E eu simplesmente chorava e falava: Senhor, eu entrego o meu cansaço nas suas mãos. Meu Deus, vinha um negócio assim, eu virava ninja. Aquele dia era o dia em que eu mais fazia. Mas eu sei que Deus mandava ali anjos, faxineiros. Vocês acham que não existe? Pois existe sim. E me ajudavam em tudo que eu tinha que fazer. Porque Deus se movia, porque eu buscava, porque eu pedia. E se eu fizer isso hoje, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, porque Ele é Deus e não muda. Se não está dando certo, se está fraco, se está frio, o problema não é em Deus, o problema está em mim. Então quem tem que melhorar sou eu. E como é que eu melhoro? Buscando a força de Deus. Aleluia, Jesus. Deus quer uma igreja fortalecida. Deus quer uma igreja avivada. Deus quer uma igreja cheia de poder. Deus quer capacitar a igreja para fazer coisas que nós nem sequer sonhamos. Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer usar a tua vida. Deus quer nos levantar e fazer coisas grandes e poderosas. Ele tem poder para fazer isso. Ele tem amor para fazer isso. A soberania dele é suficiente para isso, porque ele continua sendo bom. Irmãos, não deixa as loucuras do mundo, não deixa o estresse, não deixa o trabalho pensar que alguma coisa diferente aconteceu, que nada mais é possível, porque tudo é possível ao que crê. Palavra do Senhor, coisas tremendas e poderosas Ele quer fazer, Ele quer manifestar na nossa vida, até aquilo que a gente acha que não tem mais jeito. Meu Deus, às vezes a gente olha para dentro de nós mesmos e fala: eu preciso ser mais crente, eu preciso ser uma pessoa melhor. E isso também é obra de Deus. É como que, sabe, uma sementinha que é jogada no chão e ali vai acontecer alguma coisa enquanto ela está ali, alguma coisa que a gente não consegue entender, mas vai criar raiz, e essa raiz vai penetrar na terra. Em algum momento ela vai se aparecer para fora e vai se fortalecendo e vai crescendo e vai se fortalecendo e vai crescendo, e de repente vem uma chuva e rega aquela terra, e aí ela se fortalece mais e começa a surgir seiva que ninguém enxerga, mas a seiva está lá dentro, a seiva está operando dentro daquela plantinha. De repente ela começa a dar frutos. Frutos, irmãos, frutos. Para quê? Para que existem os frutos? Para a glória do nome do Senhor. Até numa planta comum é assim, porque você olha uma planta crescendo, de repente dando frutos, e não tem como você não enxergar Deus naquele negócio. Como que é possível isso? Agora imagine aquilo que o próprio Deus chama de a coroação da sua criação, que é o homem, porque foi feita a sua imagem e semelhança. Imagine uma pessoa olhando o caído, o totalmente desfigurado, o desesperançado, sendo levantado, tratado, curado, e de repente começando a dar frutos tremendos e maravilhosos. É o nome do Senhor Jesus sendo glorificado, naquele que roubava, naquele que matava, naquele que adulterava, que se prostituía, naquele que não valia nada porque estava caído, porque estava desfigurado, porque estava todo machucado. E agora ele é uma árvore cheia de frutos maravilhosos, que só pelo poder do Espírito Santo de Deus é possível. Só quando corre a seiva dentro de você, essa seiva maravilhosa que produz esses frutos tremendos de amor, de alegria, de paz, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Tem gente que nem sabe o que é domínio próprio na vida, meu Deus, mas é porque está faltando seiva e a presença do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer nessa noite
que Ele continua sendo Deus para distribuir dons sobre a sua igreja e para fazer com que os frutos se manifestem. O Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele é Deus. Vocês sabem que Ele é Deus. E o objetivo maior do Espírito Santo de Deus é glorificar o nome do Senhor. Mas tem algo de tremendo, de maravilhoso nesse Deus que é tão bom, que o próprio Jesus chamou Ele de Consolador. Eis que eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Você já se sentiu sozinho, abandonado? De olhar para o lado e falar, e agora? Quem poderá me defender? De olhar para o lado e falar, não tem ninguém com quem eu possa falar, meu Deus, não tem ninguém para quem eu possa contar esse problema, meu Deus, não tem ninguém em quem eu possa confiar. Meu querido, vai para a Bíblia, vai para a palavra de Deus, porque a Bíblia é palavra de Deus, palavra viva e verdadeira. E Ele falou, eu vou, mas você não vai ficar sozinho, meu querido, em nenhum momento da sua vida, desde o dia que você olhou para a cruz, você está sozinho. Ele é o Consolador, Ele está do seu lado. Esse é o segredo do Deus tremendo, do Deus presente, do Deus conosco. Ele nunca nos deixa sozinhos. Nós limpamos, acordamos, fazemos o que nós temos que fazer durante o dia e Ele está ali do nosso lado e muitas vezes a gente nem percebe. Muitos anos atrás eu li um livro chamado Bom Dia Espírito Santo e eu não lembro de quase mais nada do que eu li naquele livro, porque já faz muito tempo, mas tem uma coisa que eu não esqueci, que o autor escreve, que quando a gente conseguir adquirir a graça de acordar todo dia e falar bom dia Espírito Santo, algo de tremendo vai acontecer conosco. Você faz isso? Você acorda todo dia e fala bom dia Espírito Santo? Eu conheço alguém que olha no espelho e fala bom dia bonitão. Eu conheço muita gente que pega o celular logo que acorda e fala bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, para todos os grupos que tem. É tanto bom dia. E às vezes a gente não fala bom dia, Espírito Santo. Eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Mas quando a gente tá bem, a gente não pensa na possibilidade, né? Vocês sabem que há 2 semanas atrás teve um vestibular, lá onde eu trabalho, do Unicel. Vou só abrir essa ilustração para vocês verem como a nossa vida é frágil. E entrou uma pessoa lá, toda feliz, para fazer o vestibular. E ela conhecia lá a minha diretora, me beijou e abraçou, e foi para a sala e sentou, e de repente ficou quietinha. E a pessoa que estava aplicando a prova pensou que ela estava ali, sei lá, meditando, talvez até orando, porque ela estava muito quietinha. Só que na hora de entregar a prova, ela não se mexeu. A pessoa morreu, sentada, ali, na sala de aula, pensando em fazer um vestibular, pensando em passar na prova, pensando, sei lá, fazer o que com aquilo, trabalhar, ter um salário melhor. Não deu tempo. E às vezes a gente deita e fala, amanhã eu vou fazer isso, né? E se a gente conseguir acordar e fazer isso, é só por um motivo, porque Deus é bom e porque Ele é Deus da nossa vida. Mas vai chegar o dia em que isso não vai acontecer, porque todos nós vamos ter que nos apresentar diante dEle. E a gente não sabe o dia que vamos ser chamados, porque todos nós temos prazo de validade, a gente não sabe também qual é essa etiqueta, o que está marcado. E é por isso que a gente tem que se comportar com essa integridade, com essa inteireza, com essa doação de coração, com essa doação de alma, com essa doação de espírito, e tentar pelo menos ser parecido, porque igual nós não vamos conseguir ser, mas iguais na doação, com a doação que o próprio Deus fez por nós. Ele se doou inteiro, e muitas vezes a gente não consegue doar nada. Oh, gente, difícil, mas Ele é tão bom na nossa vida. Aleluia, Jesus. E todo dia que a gente acorda,
corda, é uma oportunidade que Ele nos dá para sermos pessoas melhores, para buscarmos mais a santidade, que é Ele mesmo que opera em nós. Todo dia que nós acordamos é uma oportunidade que Ele nos dá para nos aproximarmos mais da Sua presença. Todo dia que Ele nos dá é uma oportunidade para nós entrarmos no Santo dos Santos e falarmos: daqui eu não quero sair nunca mais, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa, porque sabe que está descansando nos braços do Pai. Chega de tanta ansiedade, chega de tanta murmuração, chega de tanto desânimo no meio da igreja. Ele continua sendo Deus e Ele é bom para nos levantar. Em nome de Jesus, já levantou uma vez, já curou as feridas, derrubou vinho, derramou óleo, e Ele continua derramando, Ele continua derramando, Ele continua derramando. Vinho e óleo e presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia, Deus Santo e poderoso. Irmãos, tem tanta coisa que se pode falar a respeito dessa presença, a respeito desse amor, a respeito dessa fidelidade, a respeito desse Deus soberano que nos ama e que habita, que passeia no nosso meio. Um Deus que nos convence do pecado, nos convence do juízo e nos convence da justiça. Ele faz isso na nossa vida, Ele faz isso lá dentro da tua casa também, porque Ele é Deus. Ele não é Deus só sobre a igreja, Ele é Deus sobre os que estão fora também. E é assim que eu quero terminar essa palavra, porque na verdade a Bíblia, a palavra de Deus, ela começa falando de um Deus que se move no meio do caos. Se você for lá em Apocalipse, lá no finalzinho, lá no capítulo 22, você vai ler lá no finzinho que esse Deus maravilhoso, Ele está de mãos dadas com a sua noiva. Santo de Israel, aleluia. Glória a Deus! E os dois falam a mesma língua. O Espírito e a noiva dizem: vem. Deus é tão tremendo, tão bom, tão maravilhoso. Não somos nós que aprendemos a falar a língua dele, é Ele que vem até nós e fala a nossa língua. Só que esse vem é um ministério para nós, noiva. É gostoso ser chamados de noiva, né? Nós fazemos a obra dele. Vem quem está de fora. Vem quem está de fora. É a obra evangelizadora desse Deus bom e tremendo. Porque não é só para a gente, é para quem está lá fora. O Espírito e a noiva dizem: vem. E o Espírito não fala sozinho. Só que a noiva sem o Espírito não consegue fazer. A noiva sozinha também não consegue. Ela precisa do Espírito para dizer: vem. Vem. Vem quem está lá fora. Vem os meus vizinhos, os meus amigos de trabalho. Vem os que me perseguem. Vem os que eu não conheço, como alguém falou aqui. Vem os que estão do outro lado do mundo. Venham os meus pais, os meus filhos, os meus cunhados. Vem todo mundo. Porque quando a noiva fala junto com o Espírito, o mundo espiritual treme. O mundo espiritual treme nesse Deus que continua sendo bom. No mesmo terremoto que aconteceu quando Paulo e Silas oravam, eles estavam dentro de uma prisão. E eles também estavam machucados, exteriormente pelo menos. Mas o poder desse Deus maravilhoso fluiu através da vida deles de uma maneira tão tremenda, tão poderosa, que esse terremoto que eu estou falando aconteceu. E terremotos espirituais continuam acontecendo. Cadeias foram quebradas naquele dia, porque Deus é bom e porque Ele é Deus. E houve libertação
Não de Paulo e Silas, porque eles já eram libertos. Houve libertação daqueles que não conheciam o poder desse Deus. Isso acontece quando o Espírito e a noiva dizem vem. Isso acontece quando a noiva se une com o poder desse Deus que é tão bom. O poder desse Deus que é Deus. Para dizer vem, vem mesmo. Todos os que precisam, todos os que estão de fora. O Espírito e a noiva dizem vem. Tem que dizer vem. Enquanto o samaritano não volta para buscar aquele na qual ele já começou a boa obra. Que o samaritano faça alguma coisa para recompensar esse amor tão grande de alguém que estava caído, desfigurado e que não tinha a menor condição de se mover sozinho. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, nós queremos, Senhor, com toda a força da nossa alma, do nosso espírito, te louvar, Senhor amado. Nós começamos esse culto te louvando e declarando a tua fidelidade. E dessa forma nós queremos terminar, Senhor, declarando a tua fidelidade sobre as nossas vidas e te agradecendo, porque nós sabemos que não merecemos, mas nós recebemos de bom grado, porque o Senhor continua sendo bom e continua sendo Deus sobre as nossas vidas. Pai, nos ajuda a melhorar, Senhor. Se muitas vezes nós não manifestamos essa bondade, se muitas vezes nós não reconhecemos a sua bondade, se muitas vezes nós esquecemos que o Senhor é um Deus tão presente, tão disposto a estar conosco, a nos abençoar, a nos direcionar, a nos iluminar, a nos suprir, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós queremos te pedir perdão se temos falhado nesse sentido, Pai. E assim como o Senhor abriu os céus, Senhor amado, já tantas vezes aqueles que te invocam, abre os céus sobre este lugar, Senhor, e se derrama de uma maneira poderosa, de uma maneira viva, de uma maneira intensa, Senhor amado, sobre esses corações que te buscam, sobre esses corações que te amam, Senhor, sobre esses corações que reconhecem a sua obra nas suas vidas, Pai, sobre todos nós que um dia éramos caídos, que um dia, Senhor, éramos debilitados, que um dia, Senhor, não tínhamos condição de nos levantar, mas o Senhor nos levantou e o Senhor continua nos levantando para realizar a obra, para realizar os teus propósitos, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que seja selado nessa noite, Pai, e confirmado o propósito, o chamado que o Senhor tem sobre a vida de cada um neste lugar, ó Pai, e que venha o poder e a graça e a capacitação do teu Espírito Santo sobre esses corações, Senhor,